Então, bom dia para todos, nessa sexta-feira, também terminando mais uma semana, e hoje a igreja celebra, nesse dia 21 de agosto, o dia de São Pio X, um papa que marcou profundamente a história da igreja pela sua convicção de fé, também pela sua firmeza na missão que o próprio Senhor lhe confiou, como Papa, como chefe da igreja, e portanto uma das grandes contribuições do seu empenho, da sua missão, e que está presente até no seu lema do pontificado, restaurar todas as coisas em Cristo, foi justamente ajudar a igreja a recuperar, a ter presente e com muita clareza a sua fé, a fé católica, a fé professada, com todas as suas implicações. E, portanto, sem essa clareza da fé, na sua totalidade, é impossível nós vivermos esta fé que nós professamos com os nossos lábios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, cumulastes o Papa São Pio X de sabedoria divina e coragem apostólica. Fazei-nos alcançar o prêmio eterno, dóceis às suas instruções e seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho, um pequeno trecho, no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, do versículo 34 a 40, nos fala também dessa integridade da fé, dessa totalidade da fé, que não pode ser simplesmente adesão a algumas coisas da religião. Como a gente falava, o Papa Pio X, ele teve essa clareza. A fé católica é uma fé que diz respeito à totalidade da vida do ser humano, da sua relação com Deus, e, portanto, não pode ser esfacelada. Claro que até o próprio Vaticano II vai nos recordar uma verdade fundamental, que é que há uma hierarquia entre as verdades. E nós sabemos disso pela própria experiência humana. Então, entre alguns valores, nós reconhecemos uma superioridade, e, portanto, há essa hierarquia também das verdades, dos valores da fé cristã, católica, mas tudo está relacionado, não pode ser simplesmente relativizado, mas descobrir qual é a relação. E o Evangelho de hoje, nesse ensinamento de Jesus, de fato, chama atenção para isso, porque o Evangelho está na base. Quando nós falamos da fé católica, a fé católica é adesão ao Evangelho e a totalidade do Evangelho, não apenas algumas partes do Evangelho. É por isso que nós dizemos que é uma riqueza a fé que nós professamos, e ao mesmo tempo é preciso que nós aprofundemos. Infelizmente, o que a gente constata é que em alguns setores até da própria igreja há um desconhecimento da fé que nós professamos. Às vezes ficamos pegando apenas coisas e não raramente pegando somente aquilo que nos convém de modo circunstancial, esquecendo aquele princípio do Evangelho. E o próprio Jesus diz: quem quiser segui-lo tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir os seus passos. Então, muitas vezes nós não compreendemos determinadas afirmações da nossa fé, mas nós cremos. E a fé não é cegueira, a fé é confiança. Às vezes as pessoas, então segue de forma infantil. Não, aderir à fé não é uma atitude infantilizada. E, portanto, o Evangelho de hoje nos dá essa clareza, quando alguém pergunta a Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Quase perguntando por uma parte, por uma coisa do mandamento da lei de Deus. E aí Jesus vai responder
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas continua. Né? Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui o primeiro não significa apenas numa ordem cronológica, não diz respeito apenas ao início cronológico. É o primeiro e depois vem outros. Mas o primeiro como fundamento que sustenta tudo. Por quê? Porque o ser humano, ele só sabe quem ele é se reconhecer de onde veio. Né? Ou seja, nós viemos das mãos de Deus. E, portanto, reconhecê-lo é também descobrir quem nós somos. E o ser humano, no encontro com o Deus que se encarnou, não só com o Deus que o criou, mas o Deus que se encarnou, então o ser humano descobre de fato quem ele é, qual é o significado da sua vida, qual é a razão da sua existência e qual é o seu destino. Até o próprio Vaticano II, na Constituição muito importante, intitulada Gaudium et Spes, Alegrias e Esperanças, esse documento vai dizer no número 22, que é em Jesus Cristo, que o ser humano descobre quem ele é. Ou seja, no encontro com Jesus é que nós descobrimos quem nós somos. Então, todas as vezes que o ser humano tenta falar de si, excluindo Deus do seu horizonte, ele se perde. Por quê? Porque ele quer ocupar o lugar de Deus. Então, Jesus diz claramente, né? O primeiro mandamento e o maior é este: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então vejam que é um ensinamento de totalidade. Né? Amar a Deus, e até no texto grego, a construção é em todo o teu coração. Claro que a gente traduz de todo o teu coração, né? Porque facilita até a compreensão, mas literalmente é em todo, né? No todo. Né? Em toda a tua alma, em todo o teu entendimento, né? E, portanto, é essa visão de totalidade. Por isso que é muito interessante hoje, lembrando o dia de São Pio X, né? Ele também teve essa visão, né? Não é simplesmente ficar pegando isso ou aquilo da fé católica, mas ser uma adesão a tudo aquilo, né? Que é a nossa fé como cristãos católicos, porque essa é justamente isso é justamente aquilo que Jesus nos ensina. Jesus não veio simplesmente para uma parte, nem uma parte da humanidade, nem uma parte do ser humano, mas ele veio para que todos tenham vida e vida em plenitude. Então essa vida em plenitude é a vida que alcança tudo e todos. E Jesus continua: o segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E nós não amamos somente uma parte de nós. Isso seria muito perigoso. Então uma pessoa que cuida só do seu corpo, não é? No aspecto sobretudo estético, e não cuida da sua alma, da sua mente, então ele vai se tornando esfacelado. Então ele pode ter até um corpo bem cuidado, mas certamente não terá saúde, não é saúde mental, não é saúde espiritual. Também uma pessoa que pensa, né, que está só cuidando de uma dimensão, até mesmo a sua dimensão espiritual, que é muito importante, mas se descuida das outras partes, né, da sua vida, então não tem uma visão adequada. Então nós diríamos que esse ensinamento de Jesus não é simplesmente para lembrar mandamentos, mas é para nos dizer que a verdade está no todo e se revela justamente quando nós conseguimos ver a relação que existe entre todas as partes, todos os aspectos que compõem esta realidade. Então nós diríamos que esse evangelho de hoje, ele nos chama a atenção para a unidade do ser humano, né? Como amar com todo o coração, em toda a alma, em todo o entendimento, e a unidade da Escritura. Vejam que Jesus termina o evangelho de hoje dizendo: toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. De novo, a unidade da Escritura.
quando Jesus diz a lei e os profetas, está falando da escritura que havia naquele momento, que era o Antigo Testamento. Os judeus geralmente chamam assim, né? Moisés e os profetas, Moisés, os profetas e os salmos e assim por diante, né? Para falar, né, dessa totalidade, né? Então nós estamos diante dessa visão mais adequada, né, do ser humano e da sua prática religiosa. Isto é, precisa ser uma unidade, né? Hoje se fala tanto, né, a questão da fé e a vida, né, que não podem estar separadas. Então, essa visão é a visão justamente da fé católica, né, dessa unidade, né, de todos os aspectos. É uma cosmovisão que nos ajuda justamente a, na dinâmica da vida, encontrar a plenitude da vida, né? Quando está só uma parte, então nós reduzimos. Então nós dizemos que o ensinamento de Jesus, ressaltando esses dois grandes mandamentos, é justamente para falar desta verdade, da unidade do ser humano, que deve amar na sua totalidade, não apenas uma parte, a unidade da Escritura, né? Porque aí Jesus considerou tudo, o mestre da lei queria só saber um mandamento, Jesus diz que é tudo, né? Não pode estar separado nem esfacelado. E essa visão, ela vai de encontro àquilo que nós diríamos hoje, que é muito presente, uma esquizofrenia existencial. Ou seja, as pessoas que estão se partindo, né? Esquizofrenia significa isso, né? A mente partida. Claro que a gente usa até como uma metáfora, né? Porque é um termo da psiquiatria, mas também em outras situações nós vivemos verdadeiras esquizofrenias. Então, uma pessoa que diz que defende a vida, né, que a vida é mais importante, mas defende o aborto, por exemplo, e depois com todas essas manobras de linguagem, né, até mesmo de coisas, de emoções desproporcionais, assim, não tem nem mesmo argumentos, né? Só tem emoções e, portanto, partem para a agressão. Mas, do ponto de vista objetivo, né, se temos a visão do todo, então é a vida na sua totalidade. Não existem situações de um ser humano onde há mais vida e menos vida, né? É a totalidade. Portanto, sem essa visão, nós estamos vivendo uma esquizofrenia. De fato, estamos aí diante de, infelizmente, pessoas, né, que estão em posições que, não, isso aqui está faltando a compreensão do total, né, dessa totalidade. E esse ensinamento de Jesus também vai de encontro à incoerência da fé. O que é a incoerência da fé? De novo, né, se a esquizofrenia existencial é pegar somente partes, né, do ser humano, também a incoerência da fé é esfacelar a fé, aceitando algumas coisas e rejeitando outras, até caindo em situações de contradição. Então peçamos ao Senhor que nos dê esta lucidez, né? A nossa vida é uma totalidade, porque ela é destinada a uma plenitude, e a plenitude não é só um pedaço. Porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis, fruto dessa divisão da compreensão do ser humano, a divisão dos vários aspectos da vida, e isso é muito prejudicial, né? Isso em termos bíblicos se diz diabólico. Diabólico é aquele que separa, aquele que divide, né? A visão católica é do conjunto, né? Holos, né? A visão do conjunto, porque é isso que de fato ajuda a compreender e tornar cada vez mais a vida segundo a sua natureza e segundo a sua finalidade. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.